E seguiremos falando sobre esse julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal, que tratou da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, agora com uma entrevista exclusiva aqui com a procuradora e professora Taméa Danelon, que está conosco aqui mais uma vez no programa. Tudo bem, procuradora? Boa noite, obrigado pela entrevista mais uma vez. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Bom, procuradora, quais os possíveis desdobramentos agora? O ministro Nunes Marques pediu vista, o placar está empatado em 2-2, mas há uma possibilidade clara ali de que seja declarada a suspeição de Moro. Caso isso aconteça, essa decisão afetaria só o caso de Lula ou não? Outros casos podem ser afetados, e aí quando a gente fala em afetados, o que significa? A volta à estaca zero desses processos ou seria só a sentença final? O que acontece, procuradora? Bem, diferentemente da anulação por incompetência, embora seja uma incompetência territorial, né, que o ministro Fachin entendeu que seria competente do Distrito Federal, a suspeição é diferente. A suspeição, caso seja constatada, ela tem um caráter um pouco mais grave. Então, todos os atos decisórios têm que ser anulados. Então, de fato, teria que ser reiniciado o processo. Então, os efeitos são diferentes. E traçando um paralelo com a decisão do ministro Fachin, no meu entendimento, não haveria necessidade de anular os processos, anular 4 ações, porque quando ele entendeu, né, depois de 7 anos de operação, que o juiz da 13ª Vara não seria competente, essa competência é chamada competência territorial, no processo penal falando. Então, não haveria a necessidade de uma anulação do processo, ele poderia apenas remeter para Brasília. Agora, a suspeição, caso ela seja constatada, declarada pelo STF, aí os efeitos são maiores e há a possibilidade, sim, de outras pessoas, outros réus, outros investigados invocarem esse precedente e tentando dizer que também houve algum tipo de suspeição no processo deles. Augusto Nunes. Boa noite, Taméa. Prazer falar com você. Eu pergunto o seguinte, se num processo, num desses processos, alguém fez um acordo e devolveu dinheiro, também esses atos, essas ações são anuladas? Sim, sim. Isso é um ponto muito importante, que as pessoas não estão atentando para isso, né? A Operação Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção do Brasil e possivelmente da história da humanidade. É uma operação que já devolveu para os cofres públicos mais de 4 bilhões de reais, valores devolvidos por réus que foram condenados, que reconheceram a prática de crimes de corrupção, de formação de cartel. Então, a partir do momento em que o Supremo entender que um juiz que conduziu a operação por mais de 5 anos, né, quase 6 anos, era um juiz suspeito, tudo tem que ser anulado. Então, a homologação de acordos de colaboração também tem que ser anulado. Então, os valores que já entraram nos cofres públicos da Petrobras terão que ser devolvidos aos criminosos. E como é que fica essa situação? O que eu penso, independente da minha opinião, se ele era ou não suspeito, que evidentemente ele, no meu entendimento, ele não era suspeito, ele não era um juiz parcial, ou seja, ele era um juiz, ele não era um juiz parcial, ele era um juiz imparcial. Ainda que se entenda que havia suspeição, a Justiça deveria ter decidido nesse sentido mais rapidamente, não 7 anos depois da operação. A Justiça tem que ser pacificador de conflitos, não gerar conflitos. Não é uma operação pequena, onde foi preso um policial porque exigiu R$50 numa esquina para não multar alguém. É uma operação gigantesca, onde mais de 100 pessoas foram condenadas e todo esse montante devolvido. Então, pelo que consta, desde 2018 que consta esse pedido no STF. Então, a justiça, quando ela é tardia, ela não é justiça. Não podemos viver numa insegurança jurídica nesse porte. Guilherme Fiuza, sua pergunta. Doutora Taméa, sobre a decisão do ministro Fachin de considerar a 13ª Vara de Curitiba não sendo o fórum adequado para o foro adequado para aquelas decisões, a pergunta é a seguinte: onde está no direito, doutora Taméa, a possibilidade de reabrir decisões tomadas em primeiro, segundo e, num dos casos, em terceiro grau, a partir de uma constatação posterior ou de uma interpretação posterior de incorreção desse foro, sendo que esta questão sobre competência foi apreciada
por vários tribunais ao longo dos processos e sancionada, né? Onde está no direito, doutora, este instrumento que permita reabrir essas decisões? Ou isso é um precedente novo? É um precedente completamente novo, é uma situação completamente sui generis, né, para usar o vocabulário jurídico. Eu nunca vi, há mais de 20 anos de carreira, uma decisão com efeitos tão deletérios e tomada num recurso de embargo de declaração. Como você esclareceu, Fiuza, essa questão de não ser competente a justiça da 13ª Vara Criminal, isso foi arguido desde o início da operação. E é muito comum que a defesa, quando se trata de criminosos de colarinho branco, utilize todas as táticas possíveis para atrasar o processo ou para deslocar a competência. E sempre foi refutada, primeiramente pelo juiz de primeira instância, ou então o juiz Sérgio Moro. A questão foi levada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também afastou qualquer tipo de incompetência da 13ª Vara. A questão foi apreciada pelo STJ, inclusive pelo próprio STF. O STF já entendia que era para continuar lá os processos, né? O STF firmou jurisprudência que somente os processos da Petrobras ficariam em Curitiba. Outros iriam para outras localidades, como para o Rio de Janeiro ou para Brasília, quando dizia respeito a outras empresas públicas. E mesmo quando a segunda turma entendia para remeter para outra justiça, o ministro Fachin sempre era vencido, ou seja, ele entendia que mesmo sendo investigações e processos de outras empresas públicas, não a Petrobras, ele entendia que tinha que ficar na 13ª Vara. E de uma forma correta, no meu entendimento, porque era apenas a mesma organização criminosa e que saqueou e dilapidou várias empresas públicas federais. Agora, eu não conheço todas as entrevistas que eu acompanhei, todos os juristas que eu conversei, eu não conheço nenhum que tenha defendido essa decisão. É uma decisão muito estranha. O próprio ministro Marco Aurélio, hoje de manhã, deu uma entrevista para a Jovem Pan e disse que foi pego de surpresa, que não imaginava uma decisão nesse sentido. Então, veja, e o ponto de ser embargo de declaração, né? O que é embargo de declaração? É um recurso que foi interposto dentro de um habeas corpus da defesa. E esse embargo de declaração, ele não pode mudar as decisões. A finalidade dele é aclarar uma decisão obscura, contraditória, omissa ou ambígua. A própria jurisprudência do Supremo é pacífica, que o embargo de declaração não tem um condão de inovar juridicamente. E, neste caso, não só inovou, como anulou um processo inteiro, não só um, anulou mais 3 processos. Então, assim, juridicamente e tecnicamente falando, é uma decisão muito, muito estranha e a gente fica até sem saber como explicar para as pessoas que não entendem de direito. Para você que chega agora, estamos ouvindo a procuradora e professora Taméa Danelon. Quem faz a próxima pergunta é José Maria Trindade. Por favor, Zé. A senhora tem toda a razão, esse assunto já passou pelo Supremo e houve um momento, eu acompanhei, em que tudo da Lava Jato foi transferido para o Supremo. O então juiz Sérgio Moro tinha o maior cuidado quando ele ouvia um depoimento, quando alguém falava em deputado, senador, ele cortava na hora. Não estamos aqui investigando ninguém que tenha mandato ou servidor público, e sim estamos investigando esse processo. Não deixava nada que pudesse ter furo. Chegou um ponto que não houve como conter, porque a investigação começou a aparecer, sim, deputados federais. E uma decisão liminar mandou para o Supremo todo o processo. Aí o próprio Supremo devolveu o processo para o juiz Sérgio Moro, dizendo, não, você fica com essa parte e nós ficamos com essa outra, para quem tem foro privilegiado. Foi aí que a então presidente Dilma quis nomear o ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil para ganhar foro especial e fugir de lá desta vara de Curitiba, para se ter uma ideia. Mas nós falávamos aqui, doutora, na insegurança jurídica, né? O que isso pode provocar na vida do país? A senhora que é uma operadora do direito, como é grave, por que a senhora considera grave a tal insegurança jurídica? Olha, a insegurança jurídica, e no meu ponto de vista, ela está muito bem exemplificada e ilustrada com a decisão do ministro Fachin de ontem. Ela ataca vários pontos da nossa democracia. O primeiro impacto é no âmbito jurídico, né?
que é a insegurança jurídica, ela nesse sentido, onde há uma anulação de uma pessoa que, quando então presidente, participou do maior escândalo de desvios de verbas públicas, que foi considerado o chefe da organização criminosa e, de repente, está já condenado em dois processos, um já em 3 instâncias, de repente tudo é anulado. Então, o primeiro impacto jurídico é na sociedade essa sensação de impunidade, essa sensação de desesperança, a sensação de que o país não vai melhorar nunca. Na época, em 2016, mais ou menos, quando o Supremo tornou constitucional a prisão após segunda condenação, né, o STF sempre entendeu que era constitucional, né? Depois de um tempo ele mudou o entendimento, mas em 2016 autorizou a prisão após segunda condenação. Isso foi muito importante para a sociedade. A sociedade começou a acreditar na justiça, acreditar no sistema, a partir do momento que ela vê pessoas muito poderosas que sempre estiveram à margem da punição sendo presas, sendo condenadas. E isso faz com que a pessoa queira participar mais da vida política do país, se interesse por escolher bons candidatos, fiscalizar os seus candidatos que foram eleitos. Agora, por outro lado, diante de uma insegurança jurídica, as pessoas não acreditam mais no sistema, não acreditam mais na justiça e não vão acreditar mais na política. Então, não vão pesquisar os candidatos quando tiver eleição, não vão se interessar. E isso é muito nefasto, porque a democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo, é feita pela população, mas desde que a população esteja engajada em acompanhar a vida política do país, né? Quando eu digo política, é a vida social, econômica, todos os aspectos. O segundo ponto é a situação política, que tem implicação direta na política, porque o ex-presidente, que era considerado ficha suja, ele não preencheu os requisitos da lei da ficha limpa com uma decisão, agora ele se tornou ficha limpa, ou seja, uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias, em 2 processos, poderá disputar qualquer eleição, qualquer que seja. E o terceiro impacto é o impacto econômico. Ontem mesmo, todos constataram que a Bolsa caiu, que o dólar subiu e aumenta o risco ao país. O país não se torna confiável, o mercado vive da confiança. Não havendo confiança, não tem investimento estrangeiro. Não havendo investimento estrangeiro, não tem empregos e inicia-se um círculo vicioso de falta de desenvolvimento econômico e social, e todos nós somos prejudicados, principalmente aquelas pessoas menos favorecidas e mais pobres. Agora, procuradora, o que a senhora achou da decisão de Gilmar Mendes de levar a julgamento hoje esse caso da suspeição de Sérgio Moro, mesmo com a decisão do ministro Edson Fachin de ontem? Porque com a decisão de ontem, Fachin declara que Moro não era competente, então, para julgar esses casos que envolvem Lula e que, portanto, o processo correu ali num local onde não deveria ter corrido. Esse caso da suspeição de de Moro, então, não deveria ter sido deixado de lado? Porque muita gente, inclusive, fez a avaliação até política de que seria uma estratégia do ministro Edson Fachin para evitar que esse caso da suspeição fosse julgado no Supremo, fazer com que o caso morresse ali na decisão que anula as condenações e então que esse pedido da suspeição de Moro não fosse levado a julgamento. A senhora acha que mesmo assim foi um equívoco levar a julgamento esse pedido aí da defesa de Lula, da suspeição? Olha, Vitor, eu confesso que eu até mudei de entendimento hoje. Eu estava defendendo pela manhã, já concedi outras entrevistas, que de fato, com a anulação do processo principal, os demais procedimentos acessórios, recursos, reclamações, o que quer que seja, eles perdem o objeto, né? Então, tecnicamente falando, a princípio, eles também perderiam o objeto e não teriam mais que ser apreciados. Mas acompanhando o julgamento da suspeição, que eu acompanhei um pouco hoje à tarde, e falando de uma forma bem técnica, bem jurídica, o ministro Cássio Nunes Marques trouxe umas ponderações que eu acabei concordando com ele. Primeiramente, ele falou o seguinte, ele disse que essa decisão do ministro Fachin é uma decisão precária, ou seja, ela pode ser modificada. Ela vai ser levada para a segunda turma e pode ser modificada. Então, pode ser que haja um entendimento diferente em não se encaminhar, não se anular os processos, né, e não se encaminhar para o Distrito Federal. E um outro ponto que ele falou, ainda que a segunda turma autorize o encaminhamento para o Distrito Federal, concorde com essa anulação, concorde com a tese alegada de incompetência, a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios. O que é isso? O próprio ministro Fachin, quando ele anula o processo, ele diz que os atos instrutórios podem ser convalidados, podem ser
utilizados, que são as oitivas, as testemunhas de acusação, de defesa, os depoimentos dos colaboradores, etc. E o ministro Cássio Nunes trouxe uma ponderação muito importante. Caso a suspeição fosse entendida que não poderia ser apreciada, porque o processo principal foi anulado, deixaria de se analisar um ponto importante, uma questão importante de uma eventual suspeição do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro e juiz, embora eu entenda que ele foi completamente imparcial. Mas, de fato, então, veja, não sei se eu consegui fazer vocês entenderem. Caso o STF entenda que, de fato, ele era suspeito, aí a anulação vai ser total. Então, não daria para se encaminhar um processo para o Distrito Federal com a possibilidade de se convalidar alguns atos, sendo que tinha uma mácula anterior, né? Então, nesse sentido, eu concordo com a pauta, né, com a possibilidade de decidir essa questão e também para pacificar essa questão, né? Veja, acho que desde 2018 que isso está parado no Supremo, acho que o próprio ministro Gilmar Mendes havia pedido vista dos autos, tem que ser decidido. Imagina se não fosse pautado, que fosse para Brasília, que em Brasília fosse iniciado um novo processo, e dali 1 ano, 2 anos, isso fosse analisado e entendido pela suspeição. Então, para evitar mais uma insegurança jurídica, para evitar mais uma decisão de vai e vem, o que está incorreto, porque processo significa marcha para frente, o processo tem que caminhar, não tem que caminhar e voltar, ir e voltar, eu acho que é razoável essa análise, né? Agora, indo um pouco além, me parece que o ministro Gilmar Mendes ele já antecipou seu voto, ele já tinha tecido muitos comentários contrários à Força-Tarefa da Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro, então não me parece que ele seja a pessoa mais imparcial para participar desse julgamento. Então, já que estamos falando sobre suspeição e parcialidade, não me parece adequado ele poder proferir o voto. Augusto. Também pergunta de leigo, por que transferir o caso para Brasília e não para São Paulo, onde estão os imóveis que deram origem ao processo? Tá, vamos lá. Então, em Curitiba, a operação começou em Curitiba, né? Eram crimes praticados em Maringá, só que não tem Justiça Federal, não tem justiça especializada em crimes financeiros e foi para Curitiba, né? Que era um posto de gasolina lá em Brasília. Depois descobriu-se todo o esquema que envolvia a Petrobras. Então, todos os demais processos, e principalmente os referentes ao ex-presidente Lula, era pagamento de propina desviado da Petrobras. Então, no caso do sítio, foi o recebimento da propina através de um sítio. O triplex, a mesma coisa. Foi o pagamento da propina através do oferecimento do imóvel e das reformas. A doação para o Instituto Lula também e a construção da nova sede também. Então, como tudo isso estava relacionado aos desvios da Petrobras, que estava sendo investigado em Curitiba, ficou tudo em Curitiba. Bem, por que agora foi para Brasília? Porque o ministro Fachin, na sua decisão, ele deu justificativo, embora não concorde, mas ele disse o seguinte: foi constatado que o presidente Lula não estava envolvido apenas nos desvios da Petrobras, mas envolvido também em desvios de outras empresas. Ele não falou com essas palavras, mas é basicamente isso, né? Outras empresas públicas. E como Curitiba estava cuidando apenas dos casos de Petrobras, ele disse que deveria ir para Brasília porque os atos foram praticados quando ele era presidente e foram praticados em Brasília. É um entendimento que não teria muita base legal, no meu entendimento, tá? Não é porque lá só cuida da Petrobras que teria que ir para Brasília, porque os crimes que ele estava respondendo em Curitiba eram referentes a desvios da Petrobras. Mas esse que foi o entendimento do ministro Fachin. Fiuza. Doutora Tamé, o que a senhora achou, como a senhora avalia as premissas usadas para levantar a tese de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Né? Aquele material de mensagens particulares roubadas e ali, quer dizer, os que estão votando a favor da suspeição estão dando a entender que aquilo indicava justamente uma falta de imparcialidade. Como a senhora vê esta leitura e se a senhora identifica naquele material roubado algum vestígio de vício de processo e de indução para modificação do que seria a sentença natural do caso?
Então, primeiramente é importante deixar bem claro como foi obtida essas supostas conversas, né? Foi um ataque cibernético que várias autoridades sofreram. Então, essa documentação, esse material é completamente ilícito, né? São frutos da árvore envenenada, doutrina Fruits of the Poisonous Tree. Jamais esse material poderia ser utilizado, tá? O próprio STF entende que situações bem específicas, bem peculiares e bem pontuais poderia ser utilizado para uma absolvição, mas desde que fosse suficiente para comprovar a inocência do réu. Bem, então, esse material não poderia ser utilizado, mas, a partir do momento em que foi instaurada a Operação Spoofing, o próprio ministro Lewandowski autorizou o compartilhamento desse material com o ex-presidente Lula, o que eu também não vi muita razoabilidade, porque ele não era parte no processo, ele não era investigado, ele não era vítima, ele não era nada. E, a partir daí, essas conversas continuaram sendo divulgadas na imprensa, né? Claro que eu não tive acesso a tudo, não são reconhecidas essas mensagens, as pessoas que foram hackeadas, eu, inclusive, também fui vítima desse hackeamento, eu não reconheço as conversas, foram conversas feitas há muito tempo atrás, a gente não tem nem memória para relembrar. Mas, por outro lado, partindo do pressuposto que seriam verídicas, alguma coisa que eu vi, claro, eu não vi tudo, eu vi o que foi noticiado na imprensa. Nada foi constatado que maculasse o processo penal. Em nenhuma daquelas conversas houve uma combinação de forjar uma prova. Não há uma conversa do procurador falando para o Moro, doutor Moro, nós não temos provas, mas vamos instruir essa testemunha para mentir. Nada disso. Se isso tivesse sido constatado, aí eu até acho que poderia sim ser utilizado para uma absolvição, mas não. O que foi constatado? Foi constatado uma certa proximidade, uma proximidade profissional entre operadores do direito, para que as operações caminhassem, né? Estamos falando da maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Então, se a Polícia Federal não estivesse articulada com o Ministério Público Federal e juntamente com o juiz para agendar datas de operações, para analisar eventuais recursos de habeas corpus, não teria tido essa eficiência toda. Então, por mais que a defesa tente querer macular a imagem do ex-juiz Sérgio Moro e dos meus colegas de Curitiba, não tem nada que os torne parciais e que tenha algo sido feito de uma forma irregular para incriminar indevidamente alguém. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado, são muitas as perguntas, né, muitos os questionamentos que esse tema levanta, né, mas quero agradecer aqui mais uma vez a gentileza da procuradora e professora Tamea Danelon, que esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, procuradora, e uma boa noite à senhora. Eu que agradeço, só gostaria de salientar que tudo que eu falo não é em nome do Ministério Público Federal, tá? Estou falando como professora e passando o meu entendimento técnico e jurídico. Boa noite a todos, obrigada.